O assunto que está todo mundo comentando, fique à vontade para continuar debatendo esse assunto. Eu quero muito a sua opinião, principalmente lá nas nossas redes sociais. Nós vamos falar agora de um vereador de Uberlândia, que está sendo denunciado por suspeita de desviar R$78 mil. Detalhe, de pacientes com câncer. Para conversar com a gente sobre isso, deixa eu chamar o nosso diretor de jornalismo, nosso jornalista amigo Danilo Cacheto, que está aqui com a gente, que honra sempre. Tudo bem, Rafael? Boa tarde para você, tá? Boa tarde a todos. Porque o Danilo vai explicar daquele jeito que eu gosto, que a gente consegue compreender, porque tem muita coisa envolvida nesse processo todo. Nós temos aí o Ministério Público, nós temos uma Câmara Municipal, nós temos também uma Polícia Civil. Então, é muita coisa. E, ao mesmo tempo, compreender como que ocorre esse desvio. Perfeito. Como é que funcionava esse desvio? Ou, pelo menos, como o Ministério Público está dizendo que funcionava, né? Bom, Rafael, a situação é o seguinte... Primeiro, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Bom, trata-se de uma ação civil pública, né? Ou seja, uma denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público Estadual contra o vereador Edinho do Combate ao Câncer, do PMB. Esse é um vereador estreante, ele está em seu primeiro mandato, portanto não completou ainda nenhum ano de mandato, mas ele fundou a Associação de Combate ao Câncer e é o presidente dessa associação. E foi eleito com essa bandeira. De combate ao câncer. Então, o que acontece? Segundo o que consta na denúncia do Ministério Público, e eu repito, isso que nós estamos te contando é o que consta numa denúncia formalizada pelo Ministério Público e que vai ser analisada pela Justiça. É claro que no âmbito do processo judicial, o vereador vai ter todo o seu direito de se defender, apresentar outras provas e o juiz depois vai chegar a uma conclusão definitiva. Mas a denúncia de agora, apresentada pelo promotor Daniel Marota Martinez, aponta que o vereador Edinho, na condição de presidente da Associação de Combate ao Câncer, recebeu o ano passado cerca de R$120 mil em emendas parlamentares. As emendas parlamentares dos vereadores. Então, os vereadores da ocasião mandavam emendas, 10 mil, 20 mil, 50 mil, para instituições incluindo a Associação de Combate ao Câncer. Somando, então, a associação recebeu 120 mil. Ocorre que ele fez um contrato com uma empresa chamada RC, no valor de aproximadamente R$90 mil, esse contrato para fornecimento de produtos hospitalares, ampolas, outros produtos hospitalares. E aí, esse contrato, segundo o Ministério Público, ele não foi efetivamente cumprido. Foram emitidas 5 notas fiscais, Rafael, desse contrato, mas apenas uma delas era verdadeira, uma de R$9 mil. As outras 4 notas, segundo a promotoria, eram notas frias, que quer dizer, não tinha produto. Elas só foram emitidas para falsificar um negócio de dinheiro jurídico, para no final das contas o dinheiro ser devolvido ao vereador. Como que isso foi descoberto? Bom, primeiro o Ministério Público recebeu uma denúncia, a partir da denúncia abriu um inquérito civil público, investigou. No que investigou, e o X da questão está aí, chamou a empresa. Vamos supor que o Rafael seja o dono da empresa, para vocês entenderem. Aí chamou o Rafael. Você que é dono da RC? Ah, tá. Você vendeu R$90 mil para a Associação do Câncer? Vendi. Falei, então apresenta para mim as suas notas fiscais de entrada. O que é a nota fiscal de entrada? Bom, quando você tem uma empresa, você compra um produto para ser revendido. Então, na medida que você comprou o produto, tem a nota fiscal de entrada, que é o que vai controlar o seu estoque. Então, aqui, eu comprei X estoque e estou vendendo para o Rafael Y, entendeu? Só que aí descobriu que não tinha estoque, não havia compra de produtos. Aí o Rafael, que é o dono da empresa, falou assim, não, eu não tenho, a única nota fiscal de entrada que eu tenho é essa daqui. De 9 mil. Que é a da venda de 9 mil. E aí foi feito um acordo de colaboração premiada entre esse empresário, a filha dele, que consta o nome da empresa na Receita Federal. Os dois fizeram um acordo e falaram, não, então nós vamos te contar o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, eu emiti essas notas, recebi os 9 mil,
A diferença foi entregue para o vereador. Só que nós descontamos aqui cerca de R$15 mil, que era referente às notas, às outras 4 notas fiscais frias, que ele ia devolver o dinheiro, mas tinha que descontar o imposto da nota, entendeu? Aí falou, ó, sobrou aqui R$78 mil. Foi lá no banco, sacou esses R$78 mil, levou para a casa dele, num condomínio na zona sul de Uberlândia, desse empresário. O vereador teria ido, lembrando, ele não era o vereador ainda, ele era presidente da associação. No ano passado, 2024. Foi lá na casa dele, pegou o dinheiro em espécie que estava dentro de uma caixa de papelão, dentro do guarda-roupa do dono da empresa. Levou o dinheiro e foi embora. Bom, isso é o que disse o delator ao Ministério Público. O empresário. Que é o empresário e ainda é objeto de investigação. Rafael, grande questão que se levanta sobre tudo isso daí é essas emendas impositivas. E tem que deixar uma coisa muito clara, essa emenda, para a população entender, é dinheiro nosso. Tá? Os vereadores eles têm direito a essas emendas, mas não é o dinheiro dele, é um dinheiro que é nosso, é um dinheiro da nossa população. Eles escolhem para dar ajuda realmente a alguma instituição que está prestando algum tipo de serviço. Ou seja, nós estamos falando de desvio de dinheiro público que está entrando no caixa de um vereador hoje. A política ela tem uma sanha, né, por dinheiro, que é uma coisa interessante. Você vai se lembrar que ali nos idos de 2019, 2020, ocorreu aquela operação má impressão da verba indenizatória? Sim. E os vereadores acabaram eliminando, extinguindo a verba indenizatória. Sim. Então eles ficaram sem recurso. Em 2021, eles criam as emendas impositivas. Foi assunto, inclusive, aqui que a gente falou muito porque disso. Porque era, sim, um dispositivo constitucional, mas aqui em Uberlândia não havia. Inclusive, a contragosto da gestão municipal na época. Sim, lembro. Aí eles criaram as emendas impositivas e passaram a receber, então, parte do dinheiro para fazer indicações para obras sociais, ONGs, compra de equipamentos públicos, essas coisas. Então, hoje, como é que funciona? Em 2023, eles foram e fizeram o quê? Aumentaram a emenda impositiva. Então, hoje, 2% de toda a arrecadação da receita corrente líquida da prefeitura, 2%, ele é reservado para a Câmara. Então, vamos fazer uma conta aqui. Nossa, é muita coisa. Conta simples, Rafael, grossa, só para a gente ter uma ideia. Vamos lá. Hoje, a Prefeitura de Uberlândia arrecada cerca de 4,5 bilhões de reais. Se a gente jogar 2% disso, nós estamos falando de cerca de 90 milhões de reais. 90 milhões, a Prefeitura fala assim, ô Câmara, as emendas impositivas são 90 milhões. A Câmara vai pegar e vai dividir para os 27 vereadores. Aí a Câmara fala assim, vereadores, cada um vai ter 3 milhões para fazer indicações de emendas parlamentares. A Constituição exige que desse montante, 50% obrigatoriamente precisa ser destinado a ações de saúde. A exemplo da Associação do Câncer. Então, o que acontece? Os vereadores ficam assim, buscando associações de saúde, associações ligadas à saúde para poder destinar o dinheiro. Muito bem. Aí, beleza. Os vereadores fazem as indicações, isso é aprovado no plenário da Câmara em caráter simbólico. Ah, vamos aprovar? Aprovou, aprovado. Aquela coisa bem assim. Depois isso vai para a Prefeitura e a Prefeitura, ao longo do ano, vai fazendo o pagamento. Cadê o controle, Rafael? Não tem controle, não. Não tem controle. É uma parecida com a emenda PIX que acontece no Congresso Nacional. Exatamente. Porque é o seguinte, você passa o dinheiro para a instituição e dali lavei as minhas mãos. Cadê o controle da Câmara para saber se essas entidades são idôneas? Qual a relação dessas entidades? Qual o serviço que elas estão prestando? Cadê a Prefeitura para dizer, olha, antes de pagar, eu vou saber direitinho e depois eu preciso saber o que comprou, quem utilizou, quantos atendimentos foram feitos. Cadê a transparência até mesmo das instituições para explicar para a população como que eles usufruíram dos recursos que receberam? Exato, porque é dinheiro público. É dinheiro público. Bom, resumindo, Rafael, aquela coisa que o ditado é popular e é milenar.
Na hora que puxa a pena, vem a galinha inteira. Então o Ministério Público parece que quer investigar esse negócio dessa emenda impositiva a fundo, para saber se outras instituições estão recebendo, o que estão recebendo, o que está fazendo com o dinheiro, se está comprando material, essas empresas que estão vendendo. Porque olha como é simples, é só chegar nessas empresas e falar assim, cadê as notas? Rafael, tem instituição de proteção ao animal que recebe na casa dos milhões de reais de emenda parlamentar e todo dia eu estou vendo pedindo donativo. Sabe? E aí? Será que tem tanto cachorro e gato assim em Uberlândia que precisa de tanto dinheiro? Será que esse recurso está chegando de verdade comprando para essas onde? pessoas? É uma coisa assim, a gente não sabe, né? Teve uma instituição que no ano passado recebeu 12 milhões de reais em emendas parlamentares. 12 milhões! Então, assim, não que no serviço público isso seja muito, Rafael, para atendimento público, mas 12 milhões de reais tem que ter atendido muita gente, prestado muito serviço, né? E tem que prestar contas agora. Agora a gente tem que saber. Prestar contas. Bom, mas o vereador... E o vereador? O que ele falou disso? Bom, ele resolveu se pronunciar? Hoje, nosso colega Saulo Lopes foi à Câmara Municipal para conversar com o vereador mesmo, saber a posição dele sobre essa denúncia. Lembrando que, novamente, trata-se de uma denúncia feita pelo Ministério Público Estadual. Quando ele não era vereador. De quando ele não era vereador, e ele falou com a nossa equipe. Vamos ver. Realmente a gente comprou o equipamento dessa empresa e esse cidadão ele vem enrolando nós desde a época lá que a gente efetuou o pagamento e a gente não teve solução de receber dele. É um cara complicado, um estelionatário, um cara que depois disso tudo, agora que a gente foi apurar, um cara que passou mais de 20 milhões pela conta dele, o cara é muito complicado. E a gente esperava que a Justiça ajudasse a gente a resolver essa questão, na questão de devolução dos equipamentos, porque nós precisamos fechar a prestação de conta com o município, né? Porque não fechou a prestação de conta, ou seja, não existe não findou a prestação de conta. Porque se não prestar a conta, a gente tem que fazer a devolução do dinheiro para o município. Isso aí a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, ela é muito rígida quanto a isso aí. A nota fiscal, quando chega para a gente só pede o contador para ver se ela é legal, se ela foi emitida dentro do site da Receita Federal, da Receita Estadual. Sendo assim, a gente paga, quando compra esses equipamentos, são 15 dias para entregar, estava tudo certo. Ele, olha para você ver, o tanto que ele foi lá e entregou no outro dia uma cama que era mais cara, ele entregou, com prazo de 5 dias para entregar o resto do equipamento, não entregou. E agora, achando melhor, porque ele foi ameaçado... Por que ele foi ameaçado? O Ministério Público propôs para ele de colocar a filha dele, a família dele, não sei em que situação, porque é uma empresa que ele criou junto com a família. Ele fez uma persecução penal lá para me acusar, que seria mais fácil, porque aí ele fica isento de devolver os equipamentos e fica isento de tudo. Ele que o vereador se refere aí é o dono da empresa. Dono da empresa que fez a delação premiada. Que fez a delação, que explicou que ele foi lá na casa dele pegar o dinheiro na caixa. Agora, Rafael, uma delação premiada, ela não é assim, eu falo e pronto. Uma delação premiada, até para ela ser validada, tem que comprovar. Então, tudo que esse empresário falou precisa ser comprovado. Isso nós estamos falando até mesmo de um condomínio que fica lá na Zona Sul, possivelmente vai ter câmera de segurança que possa ter flagrado o momento da entrada dele lá, o momento que ele esteve lá no imóvel, e às vezes tudo isso ele pode até apresentar esse empresário para o Ministério Público. Me parece que as imagens, por já ter passado muito tempo, elas se perderam. Só que o controle do condomínio consegue identificar o momento em que o vereador foi lá e bate com as datas que foi declarado pelo empresário. Então, a hora que o vereador entrou no condomínio, quanto tempo ficou, que hora saiu, parece que essa movimentação, ela existe, inclusive, registrada. Mas agora, se vai ser suficiente ou não para convencer o juiz também é outra história. Agora, vamos entender o que acontece com ele nessa investigação toda. Nós estamos falando primeiro de um caso de quando ele não era vereador e hoje ele é vereador. Como é que fica essa história? Nossa, excelente a sua pergunta, Rafael, porque a gente tem que olhar o negócio separadamente aqui. Bom, primeira coisa, ele não era vereador. Essa ação civil pública é uma denúncia por improbidade administrativa. Quais são as possíveis penalidades que ele pode sofrer? Perda dos direitos políticos por até 12 anos,
Pagamento de multa civil, devolução do dinheiro corrigido e entre outras coisas. Proibição de contratar com o poder público, questões mais administrativas. Como ele não era vereador lá atrás, não foi pedida a perda do mandato, porque os fatos ocorreram antes do início do mandato. Então, para todos os efeitos, ele continuaria no mandato. Ponto. Agora, como uma decisão do Ministério Público, os colegas lá na Câmara, eles não podem se movimentar para... Aí nós estamos falando de outra coisa, que é a questão, tem a comissão de ética na Câmara, que pode oferecer abrir algum procedimento, pode ser oferecida também uma denúncia pedindo a cassação do mandato dele com base na denúncia do Ministério Público, e aí qualquer cidadão pode fazer isso. Chega um cidadão, olha, eu quero denunciar o vereador aqui com quebra do decoro parlamentar, pedindo a cassação do mandato. E aí tem um procedimento político-administrativo que a gente viu, que ocorre na na época Câmara. da má impressão, Perfeito. que foram vários. Que é separado disso, separado. mas paralelo a isso ainda tem uma denúncia criminal. Por quê? Daí é outra esfera. Delação premiada, você viu eu falando? Então, assim, a denúncia criminal envolve o quê? Por exemplo, falsidade ideológica por causa da falsificação dos documentos, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Se por um acaso o vereador for condenado nesses crimes todos e tiver uma pena da prisão em regime fechado, aí também ele perde o mandato. Então, existem essas hipóteses que podem ocorrer. Agora, Rafael, é muita água ainda que precisa correr por debaixo dessa coisa e muitos detalhes em relação a isso, mas eu acho que o principal, mais importante, é o Ministério Público ficar de olho em relação a essa distribuição de verba. É olhar para a emenda parlamentar como um todo. Falar, peraí, vamos entender. O que está acontecendo? É muito dinheiro para o tamanho da cidade de Uberlândia que está sendo repassado para diversas instituições. Tudo bem que isso aconteça, mas é preciso saber se isso está sendo favorável à nossa sociedade, à nossa população, porque é dinheiro nosso, dinheiro público. A Câmara podia ter, por exemplo, um edital de chamamento público para as instituições se inscreverem que querem receber recursos das emendas parlamentares. Tudo claro. Com regra, compliance, tudo bonitinho, mas aí dá trabalho, né, Rafael? Aí dá trabalho. Mas eles foram eleitos para trabalhar, né, Danilo? Boa tarde para você, Rafael, para todo mundo. Obrigado. Novidades, eu volto aqui. Beleza, acompanhe. Inclusive também lá no nosso portal, no paranaibamais.com.br. Lá também existe uma cobertura muito completa em relação à política aqui da nossa cidade. Então acesse, por favor. E com certeza nós vamos ter muitos desdobramentos em relação a este caso. E o jornalista da TV Paranaíba que você conhece, que você confia, está de olho nisso tudo, viu?